As leis do triunfo e do sucesso de Napoleão Hill, segundo o manuscrito original. Lição 12. Concentração. Segundo Napoleão Hill, concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo até que os meios para sua realização sejam elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Segundo ele, duas leis participam do ato de concentrar a mente em um determinado desejo. Primeiro é a lei da autossugestão e segundo, a lei do hábito. Evidentemente, a lei da autossugestão, nós já conversamos sobre ela na lição anterior, quando nós conversamos sobre pensamento preciso. Mas de uma forma bem básica, a gente pode relacionar autossugestão como simplesmente você influenciar a si mesmo a fim de iniciar sua reprogramação mental. Mas, segundo Napoleão Hill, o hábito é a base de todo o treinamento de memória. E é a mais pura verdade. Tem algo que é muito importante você entender para que a gente possa prosseguir nessa lição. Ele afirma o seguinte, que o hábito decorre do ambiente de fazer a mesma coisa da mesma maneira várias e várias vezes. Eu tenho certeza que agora você já ativou aquela chave no seu cérebro que fez lembrar-se de algo que nós já estudamos aqui. Os pais do poder ou aprendizado, repetição e reforço. Veja que o hábito que depende dos pais do poder está intimamente ligado ao ambiente, que nós também já relacionamos aqui. É muito mais provável um ambiente tóxico fazer com que você se torne uma pessoa tóxica, assim como um ambiente de escassez no qual você esteja envolvido, é muito mais provável que você torne-se uma pessoa de vida escassa, justamente pelo envolvimento, pelo ambiente de escassez. De tal forma que os hábitos herdados e repetidos em um ambiente de escassez obrigatoriamente e inevitavelmente vai fazer com que você replique na sua vida os mesmos hábitos desse ambiente. Então ele relaciona 5 procedimentos pelos quais você pode formar os hábitos que deseja. Primeiro procedimento: no início da formação de um novo hábito, você obrigatoriamente tem que colocar força e entusiasmo em sua expressão. Aí diz mais: sinta o que você pensa. E isso vocês já sabem por quê. Muito embora Napoleão Hill nos explica a importância do sentimento correto para a mentalização, mas nós já aprendemos sobre isso quando estudamos sobre A Ciência para Ficar Rico, de Wallace Wattles. E ele reforça isso dizendo que nós devemos nos lembrar de que ao introduzir o sentimento na construção do hábito, você está dando o primeiro passo para criar um novo caminho mental, ou como a gente conhece hoje em dia, caminho neural. Isso é muito mais difícil no começo do que depois. É só você experimentar. Segundo procedimento: mantenha a atenção firmemente concentrada na construção do novo caminho e mantenha a mente longe dos caminhos antigos para que não se incline na direção deles. Isso é básico. Então, por exemplo, vocês hoje estão aprendendo sobre concentração. Então, ao apresentar o segundo caminho, como é que você coloca ele na prática? Comece a estudar amanhã, depois e no decorrer dessa semana sobre essa lição de concentração, porque fazendo isso você está abandonando os caminhos antigos, segundo ele fala nesse segundo procedimento. Terceiro, percorra seu caminho recém-criado tão frequentemente quanto possível. Então, mais uma vez ele está voltando aqui naquilo que eu aprendi com um dos meus mentores como sendo filosofia áurea. Repita de novo, de novo e de novo. E para isso ele diz: crie oportunidades, sem esperar que surjam por sorte ou acaso. Quanto mais frequentemente você passar pelo novo caminho,
mais cedo ele ficará batido e fácil de percorrer. Repito, esse é o princípio da criação do caminho neural. Quarto, resista à tentação de viajar pelos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez mais que resiste à tentação, mais forte você fica e mais fácil será da próxima vez. Agora prestem atenção nisso que ele está dizendo. Mais forte você fica. E da mesma maneira ele afirma que cada vez que você cede à tentação, mais fácil de render-se e mais difícil resistir uma próxima vez. E o quinto procedimento: tenha certeza de que mapeou o caminho corretamente de acordo com o objetivo principal definido. Então, vá em frente sem medo e sem permitir dúvidas. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Selecione sua meta e então crie bons caminhos mentais, fundos e amplos que conduzam diretamente à sua meta. Aí ele repete: como você já observou, existe uma estreita relação entre hábito e autossugestão. Nessa lição, Napoleon Hill ele relembra fatos relativos ao mastermind ocorrido por conta da ação de Andrew Carnegie e Henry Ford. Vejam, o mastermind que esses dois homens criaram permitiram a eles mesmos estabelecerem um nível de concentração extremamente elevado no objetivo principal definido, e assim, pela criação do mastermind, era muito mais fácil a fixação em suas mentes daquilo que muitas pessoas ainda hoje em dia possuem uma dificuldade grande de criar. Por sinal, nós fizemos um vídeo aqui recentemente justamente tratando sobre aquela dificuldade que algumas pessoas têm de visualizar aquilo que é desejado com a prática de suas mentalizações. Então eu repito, Napoleon Hill ele cita os casos de Carnegie e Ford justamente para exemplificar como é importante o estabelecimento de um mastermind, porque nesse caso fica muito mais fácil, muito mais acessível a prática da concentração. Napoleon Hill ensina ainda os princípios pelos quais você pode treinar uma memória precisa e firme e que na realidade são poucos e relativamente simples. Primeiro, retenção. E isso ocorre através do uso dos nossos principais canais de apreensão e aprendizado, que são visão, audição e olfato. Especificamente nesse caso, visão e audição. Segundo princípio, recordação. Reviver ou recordar na mente consciente as impressões sensoriais gravadas no subconsciente. Ah, puxa vida, mas eu tenho dificuldade. Experimenta fazer o seguinte: eu acredito que você deva ter fotos de eventos passados na sua vida, principalmente aqueles eventos que lhe trazem alegria. Pega essas fotos, começa a repassar, dá uma folheada e começa a refrescar na sua mente subconsciente essas memórias. E junto com elas, inevitavelmente, você reacende as emoções vividas nesse momento. Terceiro, reconhecimento. Trata-se da habilidade de reconhecer uma impressão sensorial quando trazida à mente consciente e identificá-la como réplica da impressão original primeiramente registrada. Ele chama a atenção que esse processo ele nos permite distinguir entre memória e imaginação. Nós podemos agora resumir, sintetizar toda essa lição como a concentração resume-se à prática colocada em ação da memorização para tornar cada vez mais palpável a nossa capacidade do estabelecimento de novos registros da nossa mente subconsciente. O conteúdo dessa lição pode ser resumido como uma isca lançada ao peixe. No caso, a isca são as imagens e o peixe é você mesmo que vai fisgar o controle da sua mente subconsciente para inserir nela o próximo registro que você quer, que vai a partir dele construir o seu ambiente de prosperidade.
Eu quero expressar a minha profunda gratidão por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não se esqueçam de entrar lá no nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui embaixo na descrição, para que você possa fazer o download completamente gratuito dos mapas mentais que já foram publicados e estão disponíveis lá no grupo. E mais, para aqueles que desejarem contribuir com o nosso trabalho, nós também vamos deixar aqui embaixo o nosso Pix, e aqueles que desejarem contribuir, não importando o valor, nós ficamos profundamente agradecidos. E muito mais que isso, com um coração cheio de gratidão por vocês fazerem parte dessa mente mestra. A todos os nossos seguidores e apoiadores do nosso canal, saúde, prosperidade e sucesso. Narração por Eu Sou.